Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Planeta Campo Entrevista, um programa semanal que traz até a sua tela grandes especialistas na pauta da sustentabilidade e assuntos relacionados ao tema. O mercado já há algum tempo vem priorizando a carne de animais jovens e bem acabados, produzindo de acordo com os princípios da sustentabilidade social, econômica e ambiental. Aspectos em que a pecuária brasileira vem evoluindo nas últimas décadas, mas ainda há muito para avançar, principalmente em relação à recuperação de pastagens e à intensificação da produção. E esse é o tema do Planeta Campo Entrevista de hoje, que conversa com o engenheiro agrônomo, pecuarista, membro da Câmara Nacional da Pecuária de Corte da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, CNA, e também da Câmara Setorial de Carne Bovina do Ministério da Agricultura, além de presidente da Associação Nacional dos Confinadores. Nosso convidado de hoje é Maurício Veloso. Está no ar mais um Planeta Campo Entrevista, hoje recebendo então Maurício Veloso, presidente da Associação Nacional da Pecuária Intensiva, a SOCON. Maurício, primeiramente, seja muito bem-vindo, um prazer te receber aqui nos nossos estúdios. Olá, Sara, o prazer é todo meu poder estar aqui novamente. E falar dessa pauta aí tão importante, né, que é a pecuária brasileira. Eu gostaria que você começasse, então, falando para a gente sobre os principais avanços da pecuária aqui no Brasil nos últimos anos, especialmente dentro dessa pauta da sustentabilidade. Hoje, o Brasil avançou de forma extraordinária na integração de lavoura-pecuária e isso tem feito toda a diferença, causando benefícios enormes de produtividade e de sustentabilidade, tanto para a agricultura quanto para a pecuária, pela maior fertilidade dos solos, maior produtividade das forragens, todas elas, e grãos, e também um melhor desempenho zootécnico de animais já melhorados geneticamente. Então, o avanço da genética, junto com o avanço da nutrição, notadamente das pastagens e da forma de colher essa pastagem, tem feito toda a diferença, fazendo com que a pastagem brasileira, o processo de produção pecuário brasileiro, seja único e o melhor do mundo em sustentabilidade, não sendo um carbono zero. Ao contrário, gera um superávit na captação da captura e fixação do carbono. Ou seja, melhor ainda, né? Melhor ainda. E já que a gente falou aí dos avanços, eu pergunto agora, o que é que a gente ainda precisa melhorar? Tem alguma chave que ainda precisa ser virada, especialmente na mentalidade dos pecuaristas brasileiros em relação a uma produção sustentável, uma pecuária sustentável? Esse processo de melhorar a forma de colher as pastagens e de ele avaliar os animais de forma individual, permite que essa pecuária de precisão evolua para o que a gente chama de pecuária de decisão, que é quando você, uma vez tendo feito as coisas bem corretamente dentro da porteira, também possa exercê-la com um olhar na comercialização futura e também compras de insumos por antecipação. De forma resumida, o pecuarista ele precisa comprar e vender não porque precisa, mas porque é o melhor momento. Então, essas novas competências precisam ingressar na caixa de ferramenta deles e essa é a evolução desejada. E são movimentos internos, né, dentro de uma fazenda que acabam impactando num todo, né? Então, falando na questão das áreas degradadas, por exemplo, Maurício, estima-se, como você sabe, que 63,5% do total das áreas de pastagem do país tenham algum grau de degradação. Para além do prejuízo ambiental, qual o prejuízo financeiro e em produtividade que isso representa para o pecuarista? Então, veja lá, quando você fala que tem essa quantidade enorme em degradação,
Eu digo para você ao contrário. Tudo que existe no planeta, tudo, qualquer coisa novinha, saiu da loja, saiu da fábrica hoje. Ela saiu da fábrica, ela já está se degradando. Ela já está entrando, no seu ritmo, buscando a obsolescência. Enfim, o que acontece? O bom uso, principalmente das pastagens, faz com que ela melhore ano a ano. Em vez dela decair, em vez dela entrar em degenerescência, o que acontece é justamente o inverso. Quanto melhor você maneja, melhor ela se torna. Então, é uma das coisas fabulosas da nossa pecuária tropical, é que para que você tenha ganhos de produtividade, o que você precisa fazer é tratar bem dela. E tratar bem dela significa principalmente saber o momento exato de colocar o gado na pastagem e de retirar o gado na pastagem. Apenas de você fazer este movimento de forma precisa, você vai já conseguir com que haja um ganho de fertilidade, um ganho de produtividade. E quando a gente fala este ganho de produtividade, o que acontece? Quando você faz com que o gado coma o capim no momento certo, não há desperdício de folhas, porque, na verdade, comida de gado não é pasto, são apenas as folhas do pasto. Então, quando você consegue fazer que essa colheita seja precisa, você não desperdiça o capim e você consegue promover ganho máximo através da pastagem. E essa arroba adquirida via folhas de capim e esses litros de leite produzido via folhas de capim é o mais barato possível. Então você está conseguindo fazer com que a sustentabilidade de fato aconteça. Você não expôs o solo nem à luz, nem à violência das gotas das chuvas, nem ao vento, ao mesmo tempo que você está conseguindo fazer mais com menos. Mais arrobas em menos tempo, mais litros de leite em menos tempo, com menos recursos naturais sendo utilizados. Quando a gente fala de sustentabilidade, de forma errônea, as pessoas remetem isso exclusivamente à conservação, sem esquecer que a produção e a conservação não são excludentes. Ao contrário, elas são necessariamente complementares. A gente precisa, é uma responsabilidade de todos, a gente precisa fazer com que todo o sistema de produção seja longevo. E é um desafio diário a gente produzir mais com menos, porque o mundo não para de crescer em número de pessoas e consumidores, bocas e barrigas que precisam ser atendidos. E ainda dentro dessa pauta, né, a intensificação de pastagens é uma solução aí para esse problema de áreas degradadas? Quais que são os desafios e a melhor maneira para o pecuarista fazer isso, quem ainda não faz? Pois é, Sara. Cada pecuarista vai ter que encontrar a sua medida. Porque se eu disser para você que é preciso haver um respeito à lotação das pastagens, que é preciso muito cuidado para que não se inicie ou se agrave um problema de degradação, eu vou deixar de estar dizendo algo importantíssimo e disruptivo, como está sendo hoje, que é o super pastejo, onde você consegue que 800, 900, 1000 cabeças sejam colocadas em um só hectare de terra. Aí você fala, mas Maurício, não é possível uma coisa dessa. Aí eu digo, não só é possível, como tem sido desejável. O gado entra, esse rebanho, ele entra que nem uma roçadeira, levando tudo. Só que este hectare, por onde passou essa manada de gado, ela recebeu muito esterco de forma bastante distribuída, ela recebeu muita urina de forma bastante distribuída e o pastejo foi absolutamente homogêneo. Esse pasto ele vai precisar de descanso, um descanso proporcional. Então, esta área
enriquecida com esse esterco, com essa urina, até com este pisoteio e este corte absolutamente homogêneo, vai fazer com que o próximo rebrote seja ainda mais vigoroso, seja ainda mais denso, seja ainda mais produtivo. Eu vou chamar agora um dos quadros que a gente tem aqui no programa, que nós chamamos de nuvem de tags. Vão aparecer diferentes termos aqui relacionados a alguns assuntos que a gente está tratando, né? Com essas questões todas de sustentabilidade, questões ambientais. Eu gostaria que você escolhesse um desses termos e me dissesse a razão dessa escolha. Eu acho que quando a gente falar de extremos do clima, a gente vai conseguir dar uma cutucada em todos esses assuntos que permeiam essa história de extremos do clima. Maravilha. Maurício, agora a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para continuar aqui o nosso bate-papo, né, falando dos avanços da pecuária brasileira. Você que está nos assistindo, continue nos acompanhando que nós já voltamos. Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista, que hoje conversa com o Maurício Veloso, pecuarista, agrônomo e presidente da ASSOCOM, a Associação Nacional da Pecuária Intensiva. Maurício, para além da produtividade, o cuidado com as pastagens, né, que a gente falava agora há pouco, também resulta em balanço de carbono positivo, né? Ou seja, a gente não está falando em zerar emissões, a gente está falando em balanço positivo. Como que isso acontece? Explica um pouquinho para a gente. Quem faz essa captura são as folhas. Então, quando você tem um pasto bem manejado, você nunca tem o solo nu. Porque o que acontece justamente quando a gente fala das pastagens degradadas, a gente está acusando a ausência de folhas, a gente está acusando a ausência da captura de carbono. Às vezes o pasto ele é tão degradado que ele já tem novamente a sua vegetação original. Mas o interessante é que mesmo a vegetação original não tem a mesma capacidade que uma pastagem bem manejada tem de captura de carbono. A alma disso tudo, da sustentabilidade, chama-se manejo. Não chama-se nenhuma variedade nova de capim ou adubação indiscriminada. Não é nenhuma tecnologia que custe dinheiro. É uma tecnologia que custa o jeitão de fazer as coisas. Manejo é a alma da sustentabilidade pecuária e agrícola. A FAO projeta um crescimento de 62% na demanda por alimentos no mundo até o ano de 2025, ou seja, daqui a apenas 2 anos. Qual que é o nosso papel nesse cenário? O Brasil está no caminho para produzir mais carne com sustentabilidade? O Brasil está no caminho. Há um desafio bastante sério, que é de transformar o nosso pecuarista Flintstone em pecuaristas Jetsons. Nós já temos no Brasil uma parcela significativa e importante de pecuaristas que dão aula de pecuária para o mundo inteiro. Quantos por cento de pecuaristas Flintstones e Jetsons a gente tem hoje em média, Maurício? Olha como é que é interessante. Você tem no Brasil aproximadamente 5 milhões de propriedades rurais e destes 5 milhões de propriedades rurais, 80% dessas propriedades produzem 20% dos produtos, sejam eles quais forem. E 20% dessas propriedades produzem 80% de todos os produtos, independente de serem agrícolas e pecuários. É dessa forma que acontece. Existe, claro, alguns pequenos e médios que trabalham com muita racionalidade, essa é a palavra, com muita racionalidade, e desses 20% de melhores produtores, a grande maioria já ingressou na agricultura e na pecuária Jetsons. Entretanto, a aplicação desse princípio da integração, junto, claro, com todas as tecnologias desenvolvidas de manejo, de adubação, de construção de fertilidade em profundidades bastante maiores. Trabalhamos muitos anos com 0 a 20,
centímetros. Hoje a gente está falando de adubar a 1 metro, a 1,5 metros de profundidade, fugindo dos veranicos. Então, todo o sistema de tratamento de esterco, de gado de confinamento, de gado de leite, esse tratamento e a reaplicação, as biossoluções em fertilizantes, em defensivos. Então, todo este pacote de tecnologia cada vez mais precisa, cada vez com menos ingresso de moléculas químicas no solo de forma desnecessária, a aplicação precisa apenas sobre as folhas, justamente daquelas pragas que você precisa eliminar. Então, tudo isso vai fazendo com que a sustentabilidade seja mais efetiva e, a par e passo disso, a produtividade vai crescendo. A gente gosta de terminar o programa olhando para frente, por isso eu chamo agora o nosso quadro Planeta em 2033. Perfeito. Aquele momento de reflexão. O que você espera do nosso planeta daqui a 10 anos? Conta para mim. Olha, no meu sonho de planeta, eu desejo mais conhecimento, eu desejo que as pessoas sejam cada vez mais estimuladas a cultivar o conhecimento e a aplicá-lo. Não é apenas reduzir, não é apenas reciclar, mas é a forma de fazer. Novamente o manejo, então eu falo até da forma de manejo da vida, a vida urbana, a vida rural, ela precisa ser repensada. É preciso que o ser humano seja menos consumista. Enfim, já que é para acalentar alguma ilusão, e para mim não é apenas uma ilusão, porque eu trabalho, eu faço tudo o que faço com olhos nessa maneira de viver de forma um pouco mais simples, mais direcionada e mais responsável com as gerações que precisam também ter uma qualidade de vida excelente. A responsabilidade é nossa de pavimentar essa estrada. E que tem a ver com aquilo que a gente espera lá no campo, né? Fazer mais com menos, né, Maurício? Fazer mais com menos. É nosso desafio diário. Desafio. Maurício, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, por ter Sara. vindo nos nossos estúdios. Foi um prazer falar com você. Todo meu. Obrigado. Um abraço a você. Outro para você. E assim a gente encerra mais um Planeta Campo Entrevista. E lembrando também que de segunda a sexta tem Planeta Campo ao vivo na tela do Canal Rural. Tchau, tchau. Até lá. Planeta Campo Entrevista. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL, apoiador oficial na América do Sul da Copa do Mundo da FIFA no Catar. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.